Seja muito bem-vinda, jornalista, comunicador, comunicadora. Como você está? Começo de semana, segundou com uma pergunta direto ao ponto. E aí, o que é melhor? CPJ ou CLT? Ser CLT ou CPJ? Ser PJ e trabalhar como CLT. Ser PJ livre para poder sorrir, para poder buscar o seu lugar ao sol. Seja muito bem-vinda a essa primeira live após a turma 11 do assessor de imprensa 12K. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Se você já me conhece, bem-vindo de volta. Eu sou a Camila Augusto e eu ensino jornalistas e comunicadores a faturarem R$12 mil por mês fazendo assessoria de imprensa, fazendo jornalismo de muita qualidade. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, toca no sininho para se inscrever, ativa as notificações. Todo santo dia tem conteúdo de qualidade te esperando para acelerar a sua jornada rumo aos R$12 mil de faturamento com assessoria de imprensa. Pensa aqui comigo. Última semana do mês. Piscou, Réveillon passou, acabou janeiro, bem. Assim, ó, num piscar de olhos mesmo. O que você fez da sua vida ao longo desse primeiro mês do ano? Aquele mês onde a gente está renovado, onde a gente pulou as ondinhas e fez todos aqueles pedidos no dia 1º e jurou para si mesmo, esse ano vai ser diferente, esse vai ser o melhor ano da minha vida, esse ano eu vou realmente fazer com que a minha vida profissional seja incrível. O que você fez ao longo desse praticamente mês inteiro que já acabou? 1/12 do ano, gente. Olha só, nós não temos tempo a perder. Vamos começar com uma reflexão forte a respeito de PJ e CLT, com muito conteúdo, com muita profundidade, como você sabe, que acontecem aqui, que é exatamente o que acontece nas nossas lives, né? Se você trabalha como CLT, se você trabalha como PJ, se você está na área do jornalismo ou está fora, vale super essa reflexão. Fica comigo nessa próxima meia horinha aproximadamente. O que é melhor, então, para você traçar o seu futuro profissional? É muito importante você entender a diferença desses dois modelos de trabalho, os benefícios, que os dois lados têm prós e contras. A gente precisa avaliar o que funciona para o nosso momento de vida, o que é adequado para os nossos objetivos a curto, médio e longo prazo. Certo? Objetivos pessoais, objetivos profissionais. Se você tem um trabalho que é invasivo e pega uma parte da sua vida pessoal, você precisa rever o seu planejamento pessoal, o que você está disposto a abrir mão ou não, o contrário também. Enfim, vale a pena a gente entender de uma forma mais aprofundada os dois modelos para seguir aqui o caminho. E se você está no piloto automático, em um desses dois modelos também, é importante você aterrissar, entender de fato o que está acontecendo na sua vida para que você tome as decisões mais corretas possível. Afinal de contas, a sua decisão hoje impacta no seu futuro, a curto, médio e longo prazo. Bora para cima? Não só na sua liberdade, né? As suas decisões, elas refletem na sua liberdade. E a liberdade, eu quero bifurcar, né? Trifurcar, se é que existe essa palavra aqui. Depois eu vou até pesquisar. Eu quero dividir em três pedaços da liberdade que eu não abro mão. 3 vertentes da liberdade que eu não abro mão. A liberdade financeira, a liberdade geográfica, a liberdade de tempo. Então, a sua escolha, ela impacta nas suas liberdades, nos seus ganhos, né? Na sua remuneração mensal e na sua qualidade de vida. Vamos lá, primeira coisa, eu quero conversar com você o que é um assessor de imprensa CLT e funcionário de grupo de comunicação no modelo CLT. Ambos têm carteira assinada. Deixa eu ver se eu tenho minha carteira. Ah, tá aqui, ó. Carteira de trabalho, que eu não via há muito tempo, tá aqui, ó, dentro da gaveta. Aqui. Carteira de trabalho assinada. Você tem isso aqui? Eu não tenho há muitos anos, faz uns 10 anos. Quando eu pedi demissão do meu último emprego, que eu não tenho mais a minha carteira assinada. Você, se trabalha no modelo CLT, claro, tem a sua carteira assinada, tem alguns direitos trabalhistas garantidos, como, por exemplo, férias, 13º salário, fundos de garantia, vale alimentação, vale transporte. Você tem alguns benefícios que são garantidos desde o tempo lá de Getúlio Vargas para os funcionários no regime CLT. Nós temos também nesse perfil, geralmente, horário fixo de trabalho.
ou pelo menos horário para você entrar. Então, é um horário que a empresa determina que você tem que chegar, e geralmente uma jornada de 7 horas, 8 horas, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Precisa ver se tem intervalo para lanche, que acho que depois que eu pedi demissão, parece que foi implementada essa lei, né? Que a cada 7 horas de trabalho, necessariamente 1 hora precisava ser de descanso ou de alimentação, né, para você parar para se alimentar. Só que com isso a jornada de 7 horas passou para uma jornada de 8 horas de trabalho. Então, não sei exatamente como está hoje, mas pode ser que a sua jornada seja de 6, 7, 8, 9, 10 horas de trabalho. Você tem hora, às vezes, para entrar, não tem hora para sair. Você tem uma rotina que quem define é a empresa, tá? Se você trabalha como assessor de imprensa dentro de uma empresa, você tem uma rotina que geralmente é dentro do escritório, atendendo os clientes, fazendo comunicado, fazendo relacionamento com a mídia, fazendo reuniões externas e também via videoconferência com os clientes, trabalhando muito mais em loco do que externo, né? Quando você trabalha como assessor de imprensa de órgãos públicos, você fica muito tempo em campo, né? Você equilibra, não fica mais em loco, você fica mais ou menos, vai no meio a meio, muita coisa em campo, muita coisa dentro de escritório. E quando você trabalha em grupo de comunicação, dependendo do seu cargo, se você for da produção, da edição, você fica mais na redação, se você for da reportagem, se você for repórter cinematográfico, etc., você geralmente está na rua, que era a minha rotina até mais ou menos 10 anos atrás. Você tem ali uma possibilidade de estabilidade, mas ela é falsa no atual momento que a gente vive, porque o que nós escutamos são as ondas de demissão e não de admissão nos grupos de comunicação. Inclusive, no finalzinho da semana passada, eu li uma notícia que a Isto É, uma revista, uma das mais importantes revistas impressas do Brasil, vai deixar de ser impressa, não vai ter mais a versão impressa, ela vai ficar 100% no online. Certamente isso vai impactar nos empregos, isso é reflexo de cada vez menos assinantes, é o reflexo da decadência do jornalismo, que está cada vez mais banalizado. Há 16 anos o nosso diploma não é mais exigido, e a semana passada o STF comentou, né, que tá difícil, eu não lembro exatamente as palavras, eu li isso no Instagram da FENAGE, falando que, cobrando que a qualidade do jornalismo tá baixíssima, sendo que, na verdade, é por culpa do próprio STF que derrubou o nosso diploma. Então, existe aí uma grande discussão, um grande absurdo no nosso país a respeito aí da nossa profissão, mas nós temos que fazer a nossa parte, entregar conteúdo de muita qualidade, embora as ondas sejam de demissão, embora não exista reconhecimento, não exista ambientes que não sejam tóxicos, é difícil, nunca escutei, na verdade, alguém da mídia falar que não trabalha em ambiente tóxico, né? Tá tudo bem, a gente precisa entender a realidade. Se você gosta do seu ambiente de trabalho, deixa aqui nos comentários, eu quero saber, porque geralmente o que chega para mim é o contrário, pessoas que não gostam. E além de ser uma falsa sensação de estabilidade, porque assim, se você tem uma mão de obra muito qualificada, você pode ser demitido para ser substituído por uma mão de obra jovial, recém-formada e que custa metade do teu salário, né? Cai a qualidade, cai o salário, mas dá oportunidade para o colega que está começando e deixa você desempregado. Se você fica desempregado, as limitações são cada vez maiores em outros grupos de comunicação, né? Você é com essa falsa estabilidade que você hoje está empregado, amanhã não. Quando você é CLT, pelo menos quando você é demitido, pode receber aí o seguro-desemprego. O que acontece é isso, você tem aí por volta de 5 meses, né? De um salário, geralmente um pouquinho abaixo do que você ganha no seu emprego normal. Não tem mais os benefícios, né, de vale alimentação, vale transporte, etc. E você tem esse período para tentar se manter ali, manter as contas em dia, para arrumar outro emprego, que você sabe que é muito difícil de você conseguir. É aí que os jornalistas vão para trabalhar com Uber, trabalhar em shopping, em outras profissões super honradas, porém, não foi para isso que estudaram, né? Agora vamos para o segundo tópico aqui. O que é ser assessor de imprensa PJ? Existe um assessor de imprensa PJ que presta serviços para alguma empresa. Então, ele é como o colega PJ na redação, que ele tem toda a rotina dele, todas as necessidades de prestação de contas, como se fosse um CLT, mas trabalha como PJ. Aí ele ganha uma merrequinha a mais. Então, vamos supor, ele ganharia R$3.000 se fosse com carteira assinada, ganha 3.500 para ser PJ. Geralmente é um biscoitinho mesmo a mais, não tem nada de muito significativo. E aí você abre mão de todos os direitos
os trabalhistas. Você não tem férias, você não tem 13º, você não tem fundo de garantia, você não tem vale nada. Você simplesmente ganha uma merrequinha a mais para CPJ. Você já começa a trabalhar como autônomo, geralmente você abre uma microempresa individual, MEI, né, paga lá seus 60, 70 e tantos reais para o governo todo mês, que é uma quantia super simbólica, para poder emitir a sua nota fiscal e entregar para o seu empregador. Você tem aí zero estabilidade, então se você é cortado, se você é demitido do dia para a noite, você fica absolutamente sem renda. Você não tem o seu seguro-desemprego, você não tem nada, você simplesmente vira a tua vida de 180 graus e se vira. É jogado na piscina gelada e fala, se vira, sabe? É um negócio horroroso e é o que acontece demais, só que as pessoas não se atentam a isso. Elas acham que, não, estou trabalhando, tá tudo bem. Não, do dia para a noite sua vida pode virar de ponta cabeça. Se você trabalha nesse modelo PJ, seja em um grupo de comunicação, seja em alguma agência, você tem realmente que acender ali a bandeira, levantar a bandeira vermelha, acender aqui o alarme super ultra vermelho e barulhento para, opa, atenção, preciso entender o que eu preciso fazer para ter a estabilidade na minha vida, não ter a minha vida virada de ponta cabeça do dia para a noite. E você pode ser também um assessor de imprensa PJ de verdade, que é o dono do nariz, que é aquele que acorda a hora que quer, porque sabe, domina a sua agenda, ou tem uma agenda ou tem um planner, né? Geralmente esse é o planner dos melhores assessores de imprensa PJ do nosso país. Você tem liberdade total para escolher os seus clientes, certo? Você busca o seu nicho, né? Vai buscar clientes apenas em um nicho específico que você gosta. Não é qualquer conteúdo, não é o que o dono da agência fechou, é o que você fechou, o que você deseja ter como a sua rotina de trabalho. Você tem liberdade geográfica de tempo, liberdade financeira, porque você ganha um pouco mais, você tem muito mais resultado na imprensa, porque o seu conteúdo, a sua matéria-prima tem muito mais qualidade. Ela é de interesse público, ela é interessante, ela tem alguns temperinhos que só os assessores, geralmente os assessores 12K têm, e por isso eles têm tanto resultado, eles têm muito mais resultado do que as outras pessoas costumam ter, do que os outros colegas costumam ter, né? E você também tem a responsabilidade total da gestão do seu trabalho, gestão do seu negócio. Então, você faz o teu departamento financeiro, você que paga as suas contas, você que tem que ficar de olho nos seus impostos, vai ter que fazer a declaração de imposto de renda de pessoa física e jurídica, você que é responsável pela prospecção, você que emite os contratos, você que faz a gestão dos pagamentos, entendeu? Você que separa o seu prolabore ou não, né? Você tem que se organizar dentro dessa assessoria. A diferença é que quando você é empregado e não tem esses trabalhinhos, né, esses encargos aí a mais, você ganha 3 mil, 4 mil, e quando você é um assessor totalmente dono do seu nariz e tem essas responsabilidades, você ganha por volta de 12. Eu tenho alunos que ganham 12, 13, 15, 18. Então, imagina, você deixar de ganhar 3 para ganhar 18. Vale a pena ter esse trabalho, né? Eu acho que vale, mas aí a decisão final tem que ser sua. Aí você tem que olhar os benefícios de cada uma dessas frentes de trabalho. Então, CLT, você tem ali o seu salário fixo mensal. Você sabe que todo mês vai ter aquilo. Você tem lá, como eu disse, os direitos trabalhistas. Você tem uma preocupação zero com a gestão administrativa. O teu olerite vem pronto. Será que eu tenho olerite aqui também? Acho que eu não tenho. O olerite está lá dentro nos meus arquivos. Eu tenho alguns ainda. Seu olerite vem pronto, tudo bonitinho, com todas as retenções feitas, tudo certinho. Você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Você não precisa nem contratar um contador para cuidar disso para você. Mas você tem um limite absurdo de crescimento financeiro. Você tem muito menos flexibilidade de horário, de local, de trabalho. Então, vamos supor, você acordou, não está muito bem? Você não pode deixar de trabalhar, você vai trabalhar mais ou menos. Você está a fim de viajar, sua família inteira resolveu comprar uma viagem para um hotel fazenda no final de semana, e aí do dia para a noite resolveram te colocar na escala. Aí você fala, eu tenho viagem, o teu chefe fala, o problema é seu. A sua família inteira vai e você não pode ir por conta do seu plantão. Ou algumas coisas até um pouco maiores, assim, por exemplo, eu já perdi o velório e enterro de um tio meu, muito próximo, tio Joãozinho, e já perdi também o casamento da minha melhor amiga de infância, a Aline, porque eu estava trabalhando e não houve negociação. Né? As duas coisas aconteceram em cidades distantes de onde eu morava, onde eu moro até hoje, 200 quilômetros de distância, então não deu para conciliar. Mesmo pegando o carro e indo, cheguei lá depois que meu tio já tinha sido sepultado, e no casamento da minha amiga não teve nenhuma opção, porque eu era a apresentadora reserva, tinha jornal aquele dia, num sábado, o jornal era exatamente na hora do casamento, ou seja,
teria que sair, viajar 2 horas, chegaria no máximo para dar um beijinho nela no fim da festa. Não deu para ir. Então, entenda, são escolhas. Naquele momento fazia sentido eu abrir mão das minhas coisas pessoais para poder trabalhar. Que momento você está? Você também tem essa visão? Você também prefere, neste momento, abrir mão das suas coisas pessoais para construir uma jornada profissional ou não? É você que tem que decidir, tá? Eu estou colocando as cartas na mesa para ficar mais fácil de você entender. Então, você tem total limitação. Liberdade não, é o oposto à liberdade. Você se limita no crescimento financeiro. Você não tem como aumentar o seu salário de 3 para 10 mil reais. Você vai chegar lá, eles vão rir da sua cara. Agora, na assessoria de imprensa, você tem um cliente de 3 mil, você fala, quero ganhar 10 mil. Você vai atrás de mais um de 3 e outro de 4. Você consegue fechar 2 clientes no mês, seguindo uma metodologia bonitinha, validada, certinha. Aí você consegue, de um mês para o outro, pular o seu salário de 3 para 10 mil reais. Mas é a sua responsabilidade, autorresponsabilidade, de ir atrás de um cliente, de usar toda a metodologia para poder assinar contrato. Você tem menos flexibilidade, como eu falei, né, de horários e local de trabalho, e você tem uma rotina definida por outras pessoas. Então, eu quero fazer uma pauta diferente dessa, eu não estou afim de colocar o pé na lama. Não quero saber que essa comunidade aí está com um problema seríssimo, eu não vim com galocha, eu vim com meu sapato novinho, eu não quero fazer isso. Ou, isso aí geralmente um argumento superficial, válido, mas é superficial. Tem argumentos mais pesados. Eu não quero ir para uma troca de tiros, tá rolando uma operação policial e eu sei que vai em algum momento rolar uma troca de tiros. Eu tenho um filho pequeno em casa, eu não quero me expor porque a emissora não me dá colete à prova de balas. Então eu não vou. Eles vão falar para você, você vai. E acabou. Entendeu? Acontece muito. Então você não tem autonomia nenhuma e você tem essa rotina definida por outras pessoas, tá? Vantagens de ser PJ, mas é o PJ de verdade. Eu não estou falando, se você trabalha como PJ com todas as obrigações de um CLT, você em casa, acabei de te dar. Beleza? Aí, vantagens de ser um PJ de verdade. Você tem a possibilidade de conseguir um faturamento de 12 mil, 15 mil, 18 mil, como eu disse a você, que eu tenho alunos, eu não só digo, tá? Se você olhar aqui no canal do YouTube, existem todos esses depoimentos gravados para você assistir e comprovar que é tudo verdade. Então, você consegue faturar 12 mil ou até mais do que 12 mil reais por mês com assessoria de imprensa. Você tem total autonomia para definir seus horários de trabalho, seu local de trabalho, escolher seus clientes. Se você olhar os meus stories e os stories dos meus alunos, você vai ver a Thaís Gomes, do TG, acho que é TG Comunica, o Instagram dela. Olha à tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Todo dia ela está na academia com o personal trainer dela. Horário de herdeiro? Não, horário de assessor 12K. No meu Instagram, nos meus stories, você vai ver no meio do dia, eu na piscina, nas férias do meu filho agora, a gente está de férias, piscina, eu passeando, eu tomando café com alguma amiga minha, entendeu? Indo em algum evento, às vezes de cliente, às vezes não. A gente tem liberdade para fazer o que quiser, no horário que quiser, porque você consegue ter uma rotina muito leve de trabalho. Eu uso 2, 3 horas por dia no máximo para trabalhar. O restante do meu dia, eu faço outras atividades. Eu venho aqui fazer live para você, que não tem nada a ver com a minha assessoria de imprensa. Eu venho aqui fazer conteúdo para você, entendeu? Então, você tem total autonomia. Você não precisa gravar vídeos, você não precisa fazer live. Você pode ter uma rotina muito leve. Você pode pegar só o filé mignon da minha rotina e aplicar na sua, tá? Eu já trabalhei de vários lugares do mundo, desde um sol escaldante do Caribe até a neve da Suécia, para poder desfrutar da minha liberdade e sem abrir mão da assessoria de imprensa, sem abrir mão do meu trabalho, que permite essa total liberdade. Então, é você equilibrar os pratinhos e ser feliz dentro de uma rotina bem feita. Você tem, então, autonomia total para definir horário, lugar de trabalho e também escolher seus clientes. Eu detestava quando alguma agência, que eu não prestava serviço para agência, elas vinham com cliente chato. Teve uma vez que eu prestava serviço para uma agência aqui, que ela fechou contrato com um empório aqui em Santos. Beleza, um empório legal, tal, tinha lá as coisinhas, uma padaria chique, sabe? Aquelas que tem uma padaria gourmet que se chama empório. Foi interessante. Aí teve o dia da sopa. Eu emplaquei o dia da sopa na mídia, deu super certo, mas no dia a dia, assim, outras coisas, né? Eu lembro do dia da sopa porque foi um super sucesso. Agora, no dia a dia, como é que você emplaca um empório?
Não é tão fácil. O departamento comercial quer que feche anúncio. Aí o dono da agência prometeu para o dono do empório que não precisava de anúncio, que a assessoria de imprensa bastava. Aí você fala, gente do céu, é muito trabalho. Você faz e não rende direito. Até rende, mas não tanto quanto se fosse com um chefe de cozinha. Tanto quanto um médico, um especialista de marketing digital. Você consegue emplacar muito mais pessoa física do que pessoa jurídica. Então, é muito ruim quando você pega um cliente inadequado que não foi você que escolheu, né? Porque você não consegue emplacar com tanta facilidade. Agora, se você consegue escolher, você sabe exatamente quais as pautas você quer trabalhar, você trabalha com alma cada um desses conteúdos e tem muito mais resultado com menos esforço, tá? E aí sim você consegue desfrutar da vida, porque seu trabalho dá resultado com menos esforço. Você não vai receber o seu FII mensal pelo número de horas trabalhadas. Você vai receber o seu FII mensal por causa da transformação que você provoca no mundo, por causa das coisas que você oferece para esse cliente por conta do seu trabalho. Isso sim faz você ter um reconhecimento bacana, receber um valor bacana todos os meses, porque o seu trabalho é muito bem feito, tá? E você também tem a capacidade de criar um modelo de trabalho alinhado com seus valores e seu estilo de vida. Então, você vai buscar, por exemplo, eu neste momento estou numa movimentação para zerar os meus melasmas, tá? Tenho melasmas, geralmente eles estão mais ou menos cobertos, mas se você não olha muito, tá? Se você olhar muito aqui para o meu rosto, você vai ver que tem uma manchinha ou outra aqui, isso me incomoda bastante. E eu estou aqui prestes a iniciar um tratamento bem bacana com uma especialista maravilhosa. Eu acho que a melhor especialista de melasma do Brasil. Se eu estivesse em prospecção, não tenha dúvida que eu iria direto na jugular para fazer a prospecção com essa mulher. Na verdade, quem vai atender essa mulher é um aluno meu, tá? Mas, independentemente disso, você está ali no momento de curar melasma, vai prospectar profissionais de melasma. Você acabou de ter um filho, vai prospectar o pessoal de amamentação, o pessoal de introdução alimentar, o pessoal de musicoterapia para bebês. Você adapta o seu momento de vida à sua prestação de serviço de assessoria de imprensa. Você consegue muito fazer isso. E como desvantagens, como eu já falei, várias vantagens, eu falo de boca cheia porque eu amo essa rotina que eu construí como assessora 12K, mas como desvantagens, aquela história de você ter que fazer a gestão financeira, administrativa e tudo mais. Você pode ser que tenha uma renda variável, mas existe um contrato que te traz previsibilidade financeira, o que é muito interessante. Então, mesmo que um cliente cancele com você, você tem 60 dias para colocar outro cliente no lugar. Então, é uma instabilidade, mas é totalmente controlada, porque você não vai ficar sem a renda do dia para a noite. Você sabe que tem aí 2 meses para se organizar financeiramente. Você tem também total responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso da sua empresa. Então, você abraça isso como missão de vida. A minha empresa vai dar resultado, que eu quero que faça acontecer, eu vou fazer o meu melhor, eu vou contratar uma mentoria, eu vou contratar uma consultoria, eu vou ter acesso à melhor comunidade de assessores de imprensa do Brasil. Você faz o que estiver a seu alcance para que você tenha sucesso, porque o sucesso é sua responsabilidade. Deixa eu tomar um chazinho. Então, estamos aqui com as cartas na mesa. Prós e contras dos dois modelos de trabalho, tanto na assessoria quanto nas redações, no caso, se você ainda trabalhar em redação. E como que você vai aplicar na prática as suas decisões e olhar com mais, com um olhar um pouco mais crítico, um pouco mais criterioso mesmo para a sua rotina, para tomar as decisões dos caminhos que você vai tomar ao longo de 2025. A primeira coisa que eu sugiro é você olhar com um olhar muito crítico a pejotização forçada. Se você é obrigado a trabalhar como PJ, porque a empresa mandou a sua carteira de trabalho dessa forma, tipo, você fez uma proposta indecente dessa forma, muita atenção, porque existe um movimento de banalização, de desvalorização do jornalista. Isso é muito ruim. A nossa classe precisa se unir. Então, se o pessoal está banalizando a nossa categoria, a gente precisa se impor. Não, eu não aceito a pejotização. Se eu vou trabalhar para você, se você quer que eu tenha hora para entrar, hora para sair, respeite escala, respeite tudo aquilo que você está me falando, eu quero ser CLT. Eu quero ter minha carteira assinada e todos os meus benefícios trabalhistas. Isso vai resolver minha vida? Não vai, mas vai me dar um pouquinho mais de dignidade no meu trabalho no dia a dia. Sabe? Porque é muito fácil para a empresa, é muito positivo para a empresa
que vai gastar muito menos, não vai ter que pagar seu fundo de garantia, não vai ter que pagar os impostos para o governo de ter ali os encargos, né, de ter um funcionário. Um funcionário que ganha 3 mil de salário custa de 5 a 6 mil reais para uma empresa. Eu sei que é oneroso, mas é justo que você tenha todas essas garantias, até porque ela não deixa de pagar 3 mil e vai pagar 6 direto para você. Ela deixa de pagar 3, paga 3,5 e economiza 2 mil reais tranquilamente. Isso não é justo, tá? Então, não dá para aceitar passivamente. Ah, mas não tem negociação. Então tá, se você não consegue negociar nesse emprego, será que você, assim, a melhor decisão é você se manter nesse emprego? Será que não é legal você pensar se existe algum caminho alternativo? Avalia com bastante frieza, tá? Qual que é a melhor estratégia nesse caso? Você pensar em caminhos validados, caminhos que comprovadamente já trouxeram a paz, a estabilidade, não só a estabilidade financeira, mas estabilidade emocional, estabilidade de rotina, de outros jornalistas. A gente sabe que a nossa categoria, juntamente com os policiais e os médicos, são as profissões, né? É a profissão que mais tem incidências de problemas de saúde mental. Burnout, depressão, estresse, síndrome do pânico. Tudo isso acontece porque a rotina do jornalista é muito intensa. É muita informação, geralmente informação pesada, tem muita tragédia, tem muita cobrança, tem muita pressão. É pesado. Dependendo da sua, eu falo com propriedade da minha função, né? Trabalhei muitos anos como repórter e os últimos 4 anos da minha vida na TV foi como repórter de polícia. Então eu era semanalmente, pelo menos uma vez, eu era chamada de abutre, eu era chamada de urubu, eu era expulsa das matérias. Sai daqui! Você não respeita a nossa dor. E eles estão errados? Não estão. Se eu tivesse perdido alguma pessoa da minha família, Deus me livre, né? De uma forma super trágica, eu não ia querer alguém com o microfone na minha boca também. A gente sabe que não. Então, entenda, é uma profissão que a gente toma safanão o tempo inteiro. Na redação, se você é produtor, vai fazer ronda, toma safanão. Você é editor, tá querendo mexer no texto, toma safanão. Toda hora a gente toma safanão. Chefia, toda hora cobrando. Faz mais em menos tempo, com mais qualidade, blá, blá, blá. É puxado, entendeu? Então, avalia até que ponto você está afim de uma rotina tão intensa, tão estressante. Quando você se torna um assessor de imprensa PJ de verdade, que tem a chancela do assessor de imprensa 12K, tá? Você trabalha menos horas, com mais qualidade, você se torna um empreendedor. Você sai da sua rotina de empregado ou empregada de comunicação e se torna empresário ou empresária de comunicação. Nossa, que difícil, que medo, eu não nasci para ser empresário. Ninguém foi ensinado, mas a gente consegue se tornar. Eu não sou melhor do que você e consegui, porque eu tive as orientações certas, com muita dificuldade. Mastigo tudo e entrego para você sempre aqui nesse YouTube, também lá no Instagram. Entrego todos os dias conteúdo para facilitar a sua jornada. Então, você não está sozinho, você não está sozinha, entendeu? Você pode fazer essa migração e ser dono do seu nariz, do seu tempo, do dinheiro que você gasta todos os meses. Porque a gente não quer só ganhar 12 mil por mês, a gente quer poder gastar 12 mil por mês. E gastar 12 mil significa uma receita muito maior do que 12 mil. Principalmente se você tem inteligência financeira. Então, vamos começar a mudar na sua cabeça todas as chavinhas para você focar na sua qualidade de vida, tá? Então, você vai se tornar um empreendedor, um empresário, você vai prospectar clientes que valorizam o seu trabalho. Isso é maravilhoso. Existe gente que aplaude trabalho bem feito de jornalista. Eu vejo isso praticamente todos os dias aqui. Não só dos meus clientes comigo, mas também dos clientes dos meus alunos com os meus alunos. É lindo de ver. Eu tenho alunos que são convidados para passar final de semana na casa de campo, ou no sítio, ou na casa de praia, de clientes de assessoria de imprensa, porque fazem um trabalho tão maravilhoso que se tornam amigos, cria laços tão fortes que as pessoas se tornam amigas e acabam trazendo para o convívio pessoal. Isso é sinal de um trabalho muito bem feito, tá bom? E o contrato perpetua durante muito tempo, porque os resultados são muito positivos. Então, você prospecta o cliente certo é aquele que sabe também valorizar seu trabalho, é bom no que faz, e também tem potencial pagador, mas isso é assunto para uma outra live. Você tem
te respaldando um método e uma comunidade que, enfim, você fecha o olho, tá tudo mastigado para você, é o que eu oferto para os meus alunos, tá? E que em breve eu espero que você se torne um aluno também, você vai desfrutar de tudo isso e você investe o seu conhecimento naquilo que importa, tá? Porque quando a gente está na redação, é uma rotina tão maluca que mal é mal a gente tem tempo de ler livro. A gente chega em casa esgotado, deita no sofá. Às vezes não liga nem a televisão, fica olhando pro teto. Tipo, pelo amor de Deus, eu preciso de silêncio, de paz. Meu HD aqui tá cheio, porque eu trabalhei, fiz 5 pautas ao longo do dia, não tenho paciência para mais nada, não quero ouvir nada, não quero ler um livro para aprender nada. No máximo, eu quero ligar uma Netflix da vida para poder sair da minha realidade atual e me conectar para uma realidade inventada, para eu esquecer que a minha vida é tão puxada, que eu trabalho tanto e ganho tão pouco, para relaxar e conseguir dormir. Olha que loucura. Eu fiz isso durante muito tempo. Muito tempo. Serve para filme, serve para qualquer coisa. Você quer desligar da sua realidade. Tem gente que vai beber. Tem gente que se mata na academia. Tem gente que vai comer. Tem muitas pessoas que andam por vários caminhos para desconectar ou para compensar uma rotina muito pesada, muito complicada, muito, sabe, intensa das redações. Não é legal. Então, passo prático. O que eu sugiro que você faça? Primeira coisa, mão na massa, né? Avalie a sua situação atual. Dá uma olhada, tá feliz? Não tá feliz? Pega uma folha de sulfite, reparte no meio. Repartiu no meio, escreve de um lado as coisas boas e do outro lado as coisas ruins. O que você gosta, o que você não gosta, o que você quer mudar, quais são os objetivos que você não consegue se ver cumprindo, seguindo a sua rotina de hoje, quais os objetivos que você ainda quer seguir para cumprir de acordo com a rotina que você tem hoje. Coloca tudo bonitinho no papel, para ficar mais fácil de você olhar a situação atual. Identificar de fato quais são os seus objetivos pessoais e profissionais, não são só profissionais, tá? Existem algumas coisas que a gente ganha na TV ou no trabalho normal e você automaticamente abre mão. Entra naquela história de cada escolha é uma renúncia. Então, vamos supor, você trabalha numa afiliada da Globo, você quer ter ali bonitinho o seu carimbo de fui repórter que apareceu no Jornal Nacional. Eu, Camila, não apareci. Falta esse carimbo. Faz falta para mim? Nenhuma. Eu tive outras reportagens em vários jornais nacionais. Não no JN, mas em outros jornais de várias emissoras, inclusive da Globo. E nacional, internacional, mas o JN em específico, não. Para mim não faz falta. Mas eu sei que para muita gente que trabalha na afiliada Globo faz falta. Então, você trabalha loucamente, você busca as melhores pautas, você quer ser aprovado pela rede, você até chegar na aprovação do Bonner, etc, para poder ter uma matéria sua rodando no JN. Se é isso que você quer, continua, mas busca um caminho alternativo para uma renda complementar para você ter mais dignidade. Você comprar roupas melhores, você quer aparecer no JN com uma roupa mequetrefe? Para você ter tempo para fazer uma massagem, uma terapia, alguma coisa que te faça bem. Quando eu trabalhava na TV, o dinheiro era praticamente só para pagar a conta e ainda faltava. Assessoria de imprensa, que era o que pagava as minhas viagens, as maquiagens, as roupas bacanas, o meu carro. Se eu dependesse só do salário, eu estava lascada naquela época. Hoje eu sei que é assim também. Então, avalia os seus objetivos pessoais e profissionais. Estou falando de você abrir mão de nada. Estou falando para você realmente avaliar o que você quer e o que você abre mão, de um lado ou de outro. Busca capacitação. Não adianta, não existe milagre. Para alguma coisa acontecer, você tem que investir, você tem que se dedicar, você tem que se esforçar. Eu consegui desenvolver esse método desembolsando centenas de milhares de reais nos últimos 10 anos. Eu investi pesado. A mentoria que eu tô, para começar, todo meio de ano, em junho, né, que eu renovo, 40 mil. E agora eu subi de nível, porque eu entreguei mais resultado, eu vou para uma que é 70 e tanto, quase 80 mil, só para eu estar lá. Aí tem que comprar passagem aérea para Brasília, tem que também contratar hotel, alimentação, mais uma série de coisinhas complementares, mais as outras mentorias, valores menores que eu faço parte, vários outros investimentos que eu faço ao longo do ano, para sempre oferecer o melhor para os meus alunos, para sempre ter o melhor para a minha rotina também. A gente ganha mais, a gente investe para fazer o quê? Montinho, montão. Montinho, montão. Eu não admito. As minhas contas de casa, elas começam em 18 mil. Imagina se eu tivesse meu salário da TV. Não ia fechar essa conta. Contas mensais, tá? Então, a gente vai subindo o padrão de vida e vai melhorando. Mas eu comecei fechando cliente de 1.000, 1.500, 2.000 reais que tomava calote deles.
Hoje eu nem começo a negociar se não for 4, 5, 6 mil. Nem começo. Não compensa. Estou com a agenda fechada para clientes. Então, coloca todos os seus objetivos na mesa e pensa grande. Nada de ficar pensando pequenininho, tá? Você não nasceu para ser pequeno. Entenda, você nasceu para ser grande. Então, honre isso, tá? Honre os planos que você fez para você lá atrás, recupera e aumenta a tua visão, aumenta a sua expectativa em relação a si mesmo, porque eu sei que você dá conta de chegar lá, beleza? Então, invista em capacitação, mas capacitação com provas. Tem muita gente falando um monte de bobagem no mercado e não consegue provar resultado. E tem muita gente que fala bastante e prova resultado. Eu faço questão de provar, eu respeito quem está do outro lado. Os meus alunos, eles hoje são alunos porque eles lá atrás viram quanto é íntegra a minha comunicação. Eu falo, eu mostro. Eu falo o que eu vivo e abro muitas vezes eu abri aqui a minha conta bancária para mostrar os Pix que entram na minha conta, para a pessoa entender que é verdade, que eu não estou mentindo. Os meus alunos têm resultado, eu chamo para dar entrevista, falo, vai lá contar para todo mundo saber que é verdade. Porque se ficar palavras ao vento, qualquer um fala. Quero ver provar. E aqui não falta prova. Então, entenda, veja isso. A pessoa promete e cumpre, e prova que está cumprindo. Sei. E se você quiser chamar algum dos meus alunos para perguntar se é verdade mesmo, se ele é ator, se é comprado, fique à vontade. Todos eles recebem mensagem direta de pessoas interessadas no treinamento. É verdade isso mesmo? Você falou lá, mas eu não sei se eu estou acreditando muito. Não precisa ser para mim. Se você quiser, pode ser para alguma pessoa, algum aluno. Aqui tudo é muito transparente, tá? Mas as inscrições não estão abertas. Eu estou só falando para você se preparar. E se você ainda é CLT, prepare a sua transição de CLT para PJ. Mesmo que você fique durante um bom período com um pezinho em cada canoa. Não quer abrir mão da redação? Tá tudo bem, não precisa. Você se organiza para trabalhar 2, 3 horas por dia, tem 2 ou 3 clientes e pronto, você consegue chegar pelo menos em R$6.000 por mês. De 6 a 12, com certeza. Tá bom? Então, essas são as principais diferenças, os principais prós e contras de ser CLT, de ser PJ. Tanto o PJ, que é o CLT PJizado, ou PJ CLTizado, ou também os prós e contras do PJ, que é o modelo assessor de imprensa 12K, que é o que eu defendo aqui para você. Então, comparei as duas coisas, deixei todas as cartas na mesa para você avaliar. E agora você tem total autonomia, liberdade e repertório para avaliar de fato quais são os melhores caminhos e as decisões que você pode tomar ainda em janeiro. Ouso dizer que se você assistiu essa live com muito carinho, com muita atenção em tudo que eu falei aqui, você consegue montar um planejamento ainda em janeiro para você se tornar uma pessoa que fatura R$12.000 por mês, de repente até março, abril. Ainda nesse primeiro semestre, tranquilamente você consegue. Tá bom? Se você gostou desse tema de planejar para você ser um assessor 12K nesse ano, deixa aqui nos comentários que eu posso contar uma outra aula para trazer para você exatamente esse conteúdo. Mas eu preciso saber se você gosta. Se você tem alguma sugestão para me dar, qualquer uma, não importa qual, deixa nos comentários. É sempre um prazer ler, responder e dependendo do pedido, eu faço com o maior prazer do mundo uma aula para poder atender a sua solicitação. Tá bom? Mais uma vez eu te convido a me seguir aqui no YouTube, né? Então, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações 2 vezes, pelo menos 2 vezes por semana, a gente tem conteúdos mais longos, que são esses, né? Que eu tô fazendo. Tô fazendo essa aula para você, que até agora deu 38 minutos. Então, poxa, 38 minutos não tem enrolação. Aqui tem aula, tem conteúdo mais aprofundado. 2 vezes por semana, sempre às segundas e quintas. Quando a gente está em época de lançamento, a gente tem live aqui praticamente todos os dias, tem uns conteúdos um pouco diferentes, igualmente até mais aprofundados. E ao longo do ano, a gente tem 2 aulas por semana, às segundas e quintas. Às vezes elas são ao vivo, às vezes elas são gravadas, mas sempre muito aprofundadas. E tem os shorts. E lá no Instagram, você tem também os Reels. Então, tem Reels todos os dias, tem carrosséis, tem stories, tem muito conteúdo para, de verdade, pegar na sua mão e acelerar, pegar, sair, puxar. Venha, que a gente tem pressa. Puxar você até os R$12.000 de faturamento com assessoria de imprensa.
Espero que você tenha gostado dessa live, espero que ela tenha feito sentido para você. Espero que o calor diminua, pelo amor de Deus. Eu tô com o ar-condicionado ligado aqui e tô morrendo de calor. Não sei como é que tá aí na sua cidade, mas que fique fresquinho. Nessas horas eu dou graças a Deus, porque eu fico pensando, né? Sexta-feira caiu um temporal em São Paulo. Não veio aqui para Santos, mas vamos supor que tivesse vindo. Eu fico pensando quando cai o mundo assim, nossa, ainda bem que eu não estou na redação, porque certeza que eu ia ter que botar minha galocha, minha capa de chuva e ter que me jogar em algum lugar bem pesado, com problemas de infraestrutura, de vazamento, de tudo. Tudo que você possa imaginar, de deslizamento, de alagamento, de afogamento, todos aqueles eventos que a gente detesta aí quando está com na ativa, né? A gente precisa ver, faz parte do trabalho. Eu sou muito grata pelo tempo que eu fiquei lá, gostei demais, mas não voltaria jamais, neste momento, de forma alguma. Então, meus queridos, espero que esse conteúdo aqui tenha feito sentido para você, tenha te ajudado a olhar com mais, sabe, com um universo um pouco mais aberto aqui. O que é CLT, o que é PJ, quais são os prós e contras de cada um e quais são os meus próximos passos para que eu seja feliz em algum desses dois caminhos, que muito provavelmente é o caminho do PJ, né? Um beijo enorme para você, que você tenha uma ótima semana, que o seu janeiro termine lindamente, com um planejamento muito bem montado, para que você vá para fevereiro com um plano muito claro e você realmente tenha os melhores resultados do mundo. Conta comigo também, tá bom? Quinta-feira estaremos ao vivo aqui às 16 horas, 4 da tarde, acho que é 4, né? Ou 3 ou 4. Eu vou avisar lá no Instagram. Eu acho que aqui no YouTube é às 3 o nosso encontro, hein? Tô ficando doida. 3 horas da tarde. Quinta-feira, 3 horas da tarde, estarei ao vivo aqui te esperando. Já marca aí na sua agenda, vai ser um prazer te encontrar. Beijo grande, linda semana para você e a gente se vê daqui a pouco, na quinta-feira. Até lá.